What makes a man a great man? O que faz de um homem um grande homem? I'm not talking about a famous man, Não estou falando de um homem famoso, but a man who is great in the sight of God. mas um homem grande aos olhos de Deus. It's not the skill of his oratory. Não é o talento de sua oratória, It's not the impression of his physique. não é a impressão de sua aparência, It's not the position that he holds, não é a posição que ele ocupa, but it is his total fidelity to the things that God has asked us to do. mas é sua total fidelidade às coisas que Deus nos pede para fazer. That we walk in all his ways, Que andemos em todos os seus caminhos and that we love him, e que o amemos and we serve him with all our heart and soul. e que o sirvamos com todo o nosso coração e alma, That we keep his commandments que guardemos os seus mandamentos and his statutes. e os seus estatutos. Why is it so difficult? Por que é tão difícil? Because the carnal heart is enmity against God. Porque o coração carnal é inimizade contra Deus. And that's why each morning we pray for the mind of Jesus, E é por isso que a cada manhã nós oramos pela mente de Jesus, to be partakers of the divine nature, para que sejamos participantes da natureza to divina, overcome the corruption that's in the world through lust. para podermos vencer a corrupção que está no mundo através da concupiscência. One of the great men that I admire in the Bible is Isaiah. Um dos grandes homens que eu admiro na Bíblia é Isaías. Even as a young man, he had to give a very strong message to God's people. E mesmo quando ele era jovem, ele teve que dar uma mensagem muito forte ao povo de Deus. Right there in the first chapter of his, as it were, gospel. E logo ali no primeiro capítulo do que é como se fosse o seu evangelho, How would you like to be called to give God's people the message that, that he was called to give? como você se sentiria se tivesse que dar a mensagem que ele foi chamado para dar? In verse 2 it says, No versículo 2, Hear, O heavens, and give ear, O earth, for the Lord hath spoken. I have nourished and brought up children, and they have rebelled against me. ouvi, ó céus, e dá ouvidos, tu, ó terra, porque o Senhor tem falado. Criei filhos e engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. The ox knoweth his owner, and the ass his master's crib. But Israel doth not know, my people doth not consider. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Do you think this was a well-received message by the Israelites? Será que essa foi uma mensagem bem recebida pelos israelitas? Do you think they were happy to hear this denunciation? Vocês pensam que eles ficaram felizes em ouvir essa denúncia? Notice verse 3. Reparem o versículo 3. The ox knoweth his owner, and the ass his master's crib. But Israel doth not know, my people doth not consider. O boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ah, sinful nation, a people laden with iniquity, a seed of evildoers, children that are corrupters. They have forsaken the Lord. They have provoked the Holy One of Israel unto anger. They are gone away backward. Ai, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptores, deixaram ao Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Why should ye be stricken any more? Ye will revolt more and more. The whole head is sick, and the whole heart faint.
Por que seríeis ainda castigados, se mais vos rebelaríeis? Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. From the sole of the foot even unto the head there is no soundness in it, but wounds and bruises and putrefying sores. They have not been closed, neither bound up, neither mollified with ointment. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas e inchaços e chagas podres não espremidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. I wonder if someone stood up at a general conference session and uttered these words to God's people today. Eu me pergunto se alguém levantaria na sessão da Associação Geral dizendo essas palavras ao povo de Deus hoje. Probably they would be pulled down from the pulpit and taken out of the assembly. Provavelmente seriam removidos do púlpito e tirados ali da reunião. Oh, where is God's people today? Onde está o povo de Deus hoje? Where are they standing? Em que eles estão se posicionando? Are there many who are concerned but they're silent witnesses? Muitos estão preocupados, mas são testemunhas silenciosas. Isaiah had to give this awful message as a young man. Isaías teve que dar essa terrível mensagem quando ainda jovem. And yet as you go through the words of Isaiah, e mesmo assim, aqueles que leem as palavras de Isaías, God also brings his promises. Deus também traz as suas promessas. And gives to his people the assurance of his leadership. E dá ao seu povo a segurança de sua liderança. There are promises. Há promessas. If you come over to Isaiah chapter 4. Se vocês forem a Isaías capítulo 4. And it shall come to pass. E acontecerá. That he that is left in Zion. Which verse? 3. Versículo 3. E será que aquele que for deixado em Sião, and he that remaineth in Jerusalem, e ficar em Jerusalém, shall be called holy, even every one that is written among the living in Jerusalem. Será chamado santo todo aquele que estiver inscrito entre os viventes em Jerusalém. But when will this happen? Mas quando isso acontecerá? You notice it in verse 4. Vocês podem ver no versículo 4. When the Lord shall have washed away the filth of the daughters of Zion. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião. This is not talking about the world. Não está falando do mundo. This is talking about God's professed people. Está falando sobre o povo professo de Deus. And then it goes on to say, and shall have purged the blood of Jerusalem from the midst of the spirit of judgment and by the spirit of burning. E diz, e limpar o sangue de Jerusalém do meio dela com o espírito de justiça e com o espírito de ardor. And the Lord will create upon every dwelling place of Mount Zion and upon her assemblies. E criará o Senhor sobre todo lugar do monte de Sião e sobre as suas assembleias. A cloud and smoke by day and the shining of a flaming fire by night. Uma nuvem de dia e uma fumaça, um resplendor de fogo flamejante de noite. Oh, once the filth is driven away and washed away and purified in God's people, then they will have the full protection of God, because this is what happened to the Israelites as they moved out of Egypt into the promised land. Uma vez que o povo de Deus tenha todas as imundícias removidas, tudo purificado, eles terão a proteção plena de Deus, como aconteceu quando eles saíram do Egito. They had the cloud by day and they had the flaming fire at night. Eles tinham a nuvem durante o dia e o fogo flamejante de noite.
when this church is shaken to its foundations, quando essa igreja for sacudida até os fundamentos, and only the faithful will remain, apenas os fiéis permanecerão. that very small remnant that's in verse 9 of chapter 1. O remanescente, que é muito pequeno, descrito no versículo 9 do capítulo 1. God will have a people purified. Deus terá um povo purificado. People who have overcome in every aspect of their life through the indwelling power of Christ. Um povo que terá vencido em todos os aspectos através do poder interior do Espírito Santo. Oh, I'm looking for that day. E como eu almejo esse dia. Oh, how I want to be that kind of person. Como eu quero ser esse tipo de pessoa. And I pray that each one here wants to be that kind of person. E eu oro para que cada um aqui também queira ser esse tipo de And pessoa. Jesus is only willing that each one of us should have this character ready for eternity. E é o que Jesus quer, que cada um tenha esse caráter pronto para a eternidade. When crises come in our church, Quando crises vêm à nossa igreja, who stands? quem é que permanece? Come over to Revelation 6, verse 17. Vamos a Apocalipse 6, versículo 17. Revelation 6, verse 17. Apocalipse 6, versículo 17. For the great day of his wrath is come. Porque é vindo o grande dia da sua ira. This is the final judgments cast out on the earth just before the return of Jesus. São os juízos finais derramados nessa terra logo antes da volta de Jesus. Then God asks a question. E então Deus pergunta algo. And who shall be able to stand? E quem poderá subsistir? Who will stand in the crisis? Quem irá subsistir na crise? Who will call sin by its right name? Quem chamará o pecado pelo seu nome exato? Who will they declare the pure truth of the doctrines of the Bible? Quem declarará as puras verdades das doutrinas da Bíblia? Is that me? Será que sou eu? Is it every me here? Será que são todos aqui? Or are we silent at a time of spiritual crisis? Ou será que permanecemos em silêncio em tempos de crise espiritual? God always has his man. Deus sempre tem seus homens. When questions of doctrine came out, Quando questões sobre doutrina foi publicado, most were silent. a maioria ficou em silêncio. Many were not happy with the book. Muitos não ficaram felizes com o livro. Many saw the errors in the book, Muitos viram os erros no livro, but only a few stood, mas apenas uns poucos se posicionaram. and they became a concentration of persecution. E então houve uma concentração de perseguição. How did that book ever come into existence? Como é que esse livro alguma vez veio a existir? Well, it had its start in Pennsylvania. Começou na Pensilvânia. Of course, the idea of the book wasn't even in the mind of anyone at that time. É claro, naquela época a ideia do livro ainda não estava na mente de ninguém. It started with the president of the East Pennsylvania Conference. Começou com o presidente da Associação do Leste da Pensilvânia, Elder T.E. Unruh. o pastor T.E. Unruh. Somehow he had been listening to a radio broadcast by Dr. Donald Gray Barnhouse. Ele estava ouvindo de alguma forma a um programa de rádio do Dr. Donald Gray Barnhouse. He was a very well-known evangelical radio presenter. Ele era um apresentador da rádio muito conhecido, um evangélico. This broadcast was in the early parts of the 1950s. E esse programa de rádio estava no ar na
primeira parte da década de 1950. He also had an evangelical magazine called Eternity. E este homem também tinha uma revista evangélica chamada Eternity, He was Eternidade. well known in evangelical circles. Ele era bem conhecido nos círculos evangélicos. But of course he believed all the doctrines of most of the evangelicals. Mas é claro, ele cria nas doutrinas da maioria dos evangélicos. Somehow that morning, E de alguma forma naquela manhã, Elder Anya was very taken by the message that Barnhouse had given on the radio. o pastor Unruh, ele ficou bem tocado com a mensagem que Barnhouse pregou na rádio. I have no idea what Dr. Barnhouse preached on that morning. Eu não faço ideia quanto ao que Barnhouse pregou naquela manhã. But Elder Unruh sent a letter to him saying how much he had enjoyed his presentation. Mas o pastor Unruh mandou uma carta dizendo quanto ele gostou daquele sermão. Barnhouse was amazed. Barnhouse ficou maravilhado, Why surpreso. would a conference president of the Seventh-day Adventist Church say such praise about his presentation? Porque um presidente de associação adventista do sétimo dia diria algo assim bom dessa apresentação. And he placed that letter in a special file. E ele colocou essa carta em um arquivo especial. Several years later, E muitos anos mais tarde, Walter Martin, Walter Martin, a young man, um jovem, was working on his doctoral dissertation, estava trabalhando na sua dissertação doutoral, which was to become a book as well, que também iria do doutorado, que se tornaria um livro no futuro, dealing with the cults in Christendom. lidando com as seitas no cristianismo. And he contacted Dr. Barnhouse for help as he sought to decide who were the cults. E ele contactou então o Dr. Barnhouse para ajudá-lo em decidir quem é seita ou não. And he said, "Can you help me know how to get better information about them?" E ele disse: "Você pode me ajudar a conseguir melhor informações acerca deles?" Barnhouse remembered this letter that had come to him several years before. E Barnhouse se lembrou daquela carta que ele havia recebido há vários anos atrás. And so he took it out of his file. Então ele retirou de seus arquivos. Maybe I should contact this leader of the Seventh-day Adventist Church. E pensou, talvez eu deveria contactar esse líder da igreja adventista do sétimo dia. And we may be able to get first-hand information E talvez conseguiríamos informação de primeira mão of what the Seventh-day Adventists truly believe, acerca do que os adventistas do sétimo dia realmente creem, so that we can analyze them in the light of cults. para que possamos analisá-los à luz de seitas. Well, as a result, Pastor Unruh got in touch with some of the leaders in the General Conference. E como resultado, o pastor Unruh entrou em contato com alguns dos líderes da Associação Geral, And they were interested in dialoguing with these evangelicals. que estavam interessados em dialogar com estes evangélicos. And so began the dialogue between Martin and Barnhouse and a small group of Seventh-day Adventists. E assim começou o diálogo entre Barnhouse, Martin e um pequeno grupo de líderes adventistas. With some reason, the General Conference leaders wanted the Seventh-day Adventist Church to be correctly reported in what we really believed. Por alguma razão, os líderes adventistas queriam que nós fôssemos relatados da forma correta acerca do que cremos. And so these men were asked to come down to the General Conference for a interview of what might take place. Então estes homens foram chamados a comparecer na Associação Geral para entrevista. They chose 3 men to be the front line of the dialogue for the Seventh-day Adventist Church. E a associação então escolheu 3 homens para serem os representantes da igreja adventista naquele diálogo.
Leroy Froom. Leroy Froom. He was then the ministerial director of the General Conference. Ele era então diretor ministerial da Associação Geral. A well-known author. Autor bem conhecido. And he was a prolific writer. E ele era grande escritor. And was considered to be one of our better scholars. E era considerado também dos nossos melhores teólogos. Froom was an American. Froom era americano. Then they chose Roy Allen Anderson. E então escolheram também Roy Allen Anderson. From the famous Australian early family. De uma família australiana. And they also chose W.E. Reid. E também escolheram W.E. Reid. He was a Welshman from Great Britain. Ele era do país de Gales, origem do país de Gales, mas era da Grã-Bretanha. So from 3 different continents, these men were chosen. Então, de 3 diferentes continentes, estes homens foram escolhidos. Eventually, they agreed to answer direct questions from Barnhouse and Martin. E então eles acabaram decidindo responder a perguntas diretas de Barnhouse e Martin. And those questions were very direct and very specific. E essas perguntas eram bem diretas e bem específicas. You will see that in the book Questions on Doctrine. E vocês podem vê-las no livro Questões sobre Doutrina. I believe it was 64 questions or in that range. Eu creio que havia cerca de 64 perguntas. And they took question after question and they met many times together. E eles foram pergunta após pergunta e se reuniram várias vezes. And when they had completed their work, e quando eles concluíram o trabalho, then they were ready to publish this in the Review and Herald. Estavam prontos para publicar o resultado na Review and Herald, revista. Well, while this book was being published or being developed and the questions and answers were being developed, enquanto essas perguntas e respostas estavam sendo desenvolvidas, there were some men that were doing the proofreading and reviewing the materials. Havia alguns homens fazendo a correção ortográfica e revisando o material. They were not top people in the General Conference. Não eram dos grandes na Associação Geral. And they started to become concerned by some of the answers. E eles começaram a ficar preocupados com algumas das respostas. The book, Opportunity of a Century. O livro Oportunidade do Século. It's only a small little book. É livreto. We have in Portuguese. You have it in Portuguese. How many have read it? Quantos já leram? Everyone read that book by Herbert Douglas. Que todos possam ler esse livro de Herbert Douglas. It is a tragic book to read. É livro trágico para ler. He was a young man there at that time and had some access to this material. Herbert Douglas era jovem ali naquele tempo e teve acesso a esse material. And eventually one day, e aconteceu que dia, one of the men in that group, dos homens naquele grupo, came in to the office where these men were. Chegou ao escritório. Who are these men? Who are these men? These were these lower level men that were looking over the manuscript. Entrou no escritório onde esses que estavam fazendo a correção se encontravam. And this man came with a towel over his arm. Então entra este homem com uma toalha sobre o seu braço. And with a basin of water. E com uma bacia de água. And then he said, "We wash our hands of this."
e dizendo, lavamos as nossas mãos desse assunto. As if you can do that. Como se fosse possível fazer isso. Instead of raising the warning bells, ao invés de levantar a voz em advertências. Why was there so much silence? Por que houve tanto silêncio? These are some of the reasons Dr. Douglas gives why there was so much silence. E aqui há algumas razões que o Dr. Douglas dá para o silêncio. It's very sad. É muito triste. I'm sorry, I've got the wrong page. One, that they totally underestimated the impact of questions on doctrine. Que eles subestimaram totalmente o impacto do livro Questões sobre Doutrina. Never underestimate the dangers of error. Jamais subestime os perigos do erro. Two, they washed their hands of the entire matter. Some even literally doing so. That's what I just talked about. Número 2, alguns lavaram as mãos acerca do assunto, até mesmo literalmente, como eu acabei de mencionar. Three, they did not believe that questions on doctrine would amount to much. Número 3, eles não achavam que seria grandes coisas o livro Questões sobre Doutrina. They chose to remain respectful. Eles escolheram permanecer respeitosos That was to the leadership. à liderança. 5, we still felt that questions on doctrine would be a quick death, and the less we all said about it, it would be the better. Número 5, todos pensavam que Questões sobre Doutrina morreria uma morte rápida e quanto menos se falasse a respeito, melhor. They did not expect the crescendo of ministry editorials. Eles não esperavam esse crescente de editoriais ministeriais. And articles with a remarkable orchestrated public relations program. E relatórios. Where is it? They did not expect the crescendo of ministerial editorials and articles with a remarkable orchestrated public relations program in workers' meetings. E também artigos com uma orquestrada programa nas reuniões dos funcionários. Number 7, Elder R.R. Figure, the then General Conference President. Número 7, o pastor R.R. Figure, o presidente então da Associação Geral, saw questions on doctrine a magnificent achievement. Viu em questões sobre doutrinas uma grande realização. Would you stand up against the General Conference President? Será que você se posicionaria contra o presidente da Associação Geral? Who will be able to stand? Quem poderá subsistir? 8 very few leaders read questions on doctrines. Poucos líderes leram questões sobre doutrina. 9 church leaders were assured that any misunderstandings were semantics. Essa tinha sido a 8 e 9. Semantics. I have it translated here. That's language. 9, muitos diziam que tudo era uma questão de semântica. 10. Número 10. Many denominational workers were lulled to sleep. Muitos obreiros denominacionais estavam como que em sono, sonolentos. 11. Some denomination leaders went underground. Alguns líderes denominacionais não queriam aparecer. 12, some kept their peace, not wanting to appear disloyal. E 12, muitos guardaram silêncio para não parecerem desleais. How tragic.
Que trágico. I tell you, eu digo a vocês, when God's church is in peril, there should be a loud voice of God's people at all levels of the work. Quando a igreja de Deus está em perigo, deve haver um alto clamor do povo de Deus em todos os níveis da obra. But most are silent. Mas a maioria fica em silêncio. I'm a nobody, who would take any notice of me? Eu não sou ninguém, quem é que irá prestar atenção no que eu vou dizer? But if hundreds of thousands of nobodies stood up and were counted, it would make a difference. Mas se centenas de milhares de ninguéms se posicionasse, faria uma diferença. Some of the strongest opposition was made in Australia. Uma das oposições mais fortes foram feitas na Austrália. I know that I stood strongly against it. Eu sei que eu me posicionei fortemente contra. And I was just coming to my mid-20s at that time. E eu estava chegando aos meus 25 anos naquele tempo. I don't think I changed the thinking of the leaders in Australia. Não penso ter mudado o pensamento dos líderes na Austrália. But I did what I thought I had to do and to condemn this book. Mas eu fiz o que eu cria que devia ser feito para condenar esse livro. And there are others in Australia that stood. E também houve outros na Austrália que se posicionaram. And many of them were these retired ministers. Muitos deles eram ministros e líderes jubilados. But there were some active ministers too that stood up. Mas havia também alguns ministros ativos que se posicionaram. But the top leaders did not listen to them. Mas a liderança em maior nível não ouviu. God would have marked their efforts even if they were not accepted by the leaders. Mas Deus viu esses esforços mesmo não tendo sido aceitos pelos grandes líderes. But one man stood out in America. Mas um homem realmente se sobressaiu nos Estados Unidos. Elder Millian Loritz Andreessen. O pastor Millian Loritz Andreessen. How many know the name Elder Andreessen? Quantos de vocês conhecem o nome pastor Andreessen? He was ordained, of course, from Denmark. Ele foi ordenado, ele era da Dinamarca. He was born in 1876. Nasceu em 1876. I have passed the city where he was born. Eu passei pela cidade onde ele nasceu. Quite a large city. Uma cidade bem grande. But on an island, not on the main peninsula of Denmark. Mas se localizava em uma ilha e não na península principal da Dinamarca. At a relatively early age, he migrated to the United States. Ele foi aos Estados Unidos relativamente cedo, era novo. He trained for the ministry and worked as a pastor for some time. Treinou para o ministério, trabalhou como pastor por algum tempo. And then he became president of the Minnesota Conference. E se tornou presidente da Associação de Minnesota. So many Scandinavians or with Scandinavian background live in Minnesota. E várias pessoas descendentes de escandinavos viviam lá. He was president from 1924 to 1931. Ele foi presidente de 1924 a 1931. Then he became president of Union College in Lincoln, Nebraska. Então ele se tornou presidente da faculdade de Lincoln, Nebraska. He was president there from 1931 to 1938. E foi presidente lá de 1931 até 1938. That's when I believe he made the greatest mistake in his life. E foi aí que eu acredito que ele cometeu o maior erro de sua vida. He strongly urged accreditation of our colleges.
ele foi fortemente a favor do credenciamento para as nossas faculdades. I don't know what his thinking was. Eu não sei quais eram seus pensamentos. He probably, coming from a European background and that kind of education, he saw more the national kind of education system. Talvez por vir de uma descendência europeia, e ele tentou, baseado no conceito que ele já tinha, causar uma influência. I wish I could have known him so I could have asked him why he supported accreditation. Eu queria poder ter conhecido para perguntá-lo por que ele influenciou para o credenciamento. He became a professor at the Theological Seminary in Washington, D.C., where it was at that time. Ele se tornou um professor no seminário na cidade de Washington, onde ficava naquela época. And that was from 1938 to 1949. E isso foi de 1938 a 1949. So, by this time he's 73 years of age. E nessa época ele já tinha 73 anos de idade. But when questions on doctrine came out, he was absolutely flabbergasted at such a denial of the Adventist faith. E quando saiu questões sobre doutrinas, ele ficou realmente chocado com tal negação da fé adventista. I wonder if he thought maybe accreditation, in hindsight, may have had some contribution to why the theologians went the way they did. E eu me pergunto se ele alguma vez relacionou a questão do credenciamento com a forma que os teólogos estavam sendo formados. Andreessen first went to the leaders, as you'd expect. E Andreessen primeiro foi aos líderes, como era de se esperar. For a while he'd been a field secretary. I didn't mention that. E eu não mencionei, mas ele também chegou a ser secretário de campo por um período. When the book came out, he was 80 years of age. Quando o livro saiu, ele tinha 80 anos de idade. But clearly still had a very keen and active mind. Mas ainda tinha uma mente muito precisa. But they didn't listen to him. Mas não ouviram a ele. He a number of times tried to urge them to do something to redress this situation. E ele tentou encorajar os líderes a fazerem algo para reverter a situação. But where were those to support him? Mas onde estavam aqueles que o apoiariam? Listen. He was a champion when champions were few. Ele foi um campeão quando campeões eram poucos. And so he went to the people. E então ele foi ao povo. And he warned them against this book. E os advertiu acerca desse livro. And he preached against it. E pregava contra ele. The General Conference couldn't take that. A Associação Geral não pôde com aquilo. They saw that was total insubordination. Eles viram como total insubordinação. After warning him, depois de avisá-lo, eventually they took away his ministerial credentials. Eles tiraram suas credenciais ministeriais. What a bitter blow to a man that was standing for truth and righteousness. Que impacto na vida de um homem que estava ali firme ao lado da verdade e justiça. He died at 86, by the way. Ele morreu a propósito com 86 anos de idade. And his credentials were returned to him posthumously. E as suas credenciais foram returned to him? After his death. Foram retornadas a ele depois de sua morte. I don't know what good they would do to him at that time. Eu não sei para que isso lhe serviria naquele momento. An excellent book has been written about the stand that Elder Andreessen took. Um livro excelente foi escrito acerca do posicionamento de Andreessen. It's called Without Fear or Favor. É chamado de Sem Medo ou Favor. He had to stand alone at times. Ele teve que se posicionar sozinho várias vezes.
And he had to take the consequences of standing against the leadership when they were going in a wrong direction. E ele teve que sofrer as consequências de se posicionar contra a liderança quando estes iam na direção errada. I believe that we should support God's leaders. Eu acredito que nós devemos apoiar os líderes de Deus, But not under any conditions. mas não sob quaisquer condições. If they're leading the church in truth and righteousness, let's stand by them. Se eles estiverem guiando a igreja em verdade e justiça, que nós possamos estar ao lado deles. I know just how it is to be a leader when you have to take an uncomfortable or an unpopular stand. Eu sei o que é ser um líder tendo que tomar uma decisão desconfortável ou impopular. You see, this is so essential. Isso é muito essencial. All the different doctrines that they despised. Todas as diferentes doutrinas que foram desprezadas. Can you imagine surrendering any of these doctrines? Vocês poderiam imaginar abrir mão de qualquer dessas doutrinas? They abhorred the Sabbath. É claro, who is they abhorred? Barnhouse and Martin. Barnhouse e Martin aborreciam o sábado. There were at least 12 main doctrines that they despised in the Adventist Church. Havia pelo menos 12 doutrinas principais que eles aborreciam na igreja adventista. Sabbath, O sábado, the sanctuary message, a mensagem do santuário, the state of the dead. o estado dos mortos. They despised the writings of Sister White. Eles desprezavam os escritos da irmã White. They despised the idea that sin was action. Eles desprezavam a ideia de que o pecado é uma ação, um They ato. believed in the original sin, that is, it's a state of being, not what we do. Eles acreditavam no pecado original, que o pecado é um estado do ser e não algo que é feito. And many others. E muitas outras. But somehow we could rewrite what we'd written before and change our views. Mas, de alguma forma, puderam reescrever o que já havia sido escrito, mudando o nosso ponto de vista. And they wrote it in a different way to make it more palatable to the evangelicals. E eles escreveram, então, de uma forma diferente, os líderes, para tornar mais agradável aos evangélicos. It's all in this book, by the way. Está tudo nesse livro, a propósito. Questions on Doctrine, a history of questions on doctrine. A história de questões sobre doutrina. Why did the leadership so easily be trapped by the evangelicals? Porque a liderança foi pega ali tão facilmente pelos evangélicos. I believe it's because they dearly did not want us to be called a cult. Eu acredito que eles não queriam de forma alguma que nós fôssemos chamados de seita. I grew up in Australia where Protestants were calling us cults. Eu cresci na Austrália, onde os protestantes nos chamavam de seita. But I'd rather follow the word of God and be called a cult Mas eu antes sigo a palavra de Deus e sou chamado de seita than to deny the godly counsel and doctrines that we find in the Bible. do que negar os conselhos e a doutrina que nós achamos na Bíblia. Never be afraid of the true Seventh-day Adventist message. Nunca tenham medo da verdadeira mensagem adventista do sétimo dia. Know it so well that you believe it. E conheça tão bem que você possa acreditar nela. And you can defend it.
e que possa defendê-la. And you can show from the Bible that it is not your imagination, it's coming from the word of the E divine. mostrar na Bíblia que não é a sua própria imaginação, mas vem da palavra do divino. And so it went on. E continuou. And that book went out. E o livro então saiu. And it went all over the English-speaking world. E foi espalhado pelo mundo da língua inglesa. And the next generation thought it was authentic. E a próxima geração pensou que era algo autêntico. And therefore you could refer to it, and this is what Seventh-day Adventists believe. E podia-se então referir-se ao livro e dizer: isso é o que os adventistas do sétimo dia creem. As I said earlier in this series, tragedy that has now been translated into Portuguese. Como eu já disse antes nessa série, foi uma tragédia também ter sido traduzido para o português. I hope there's no one here that will be trapped by that book. Eu espero que não haja ninguém aqui que seja enganado por aquele livro. Just one more comment. Só mais um comentário. Most of the answers are excellent. A maioria das respostas são excelentes. There's only 4 areas where it's abominable. Há apenas 4 áreas abomináveis. But I want to tell you, Mas eu quero dizê-los. one little black spot in an apple, Uma pequena mancha negra numa maçã. if you leave it there in that apple, Se você deixar ali naquela maçã, it will ultimately make the whole apple rotten. irá apodrecê-la toda. Truth has to be absolute. A verdade tem que ser absoluta. If you've got one little bit of error, then you've got apostasy. Se você tem um pouquinho de erro, então você tem apostasia. And those 4 spots in the doctrinal presentations E essas 4 manchas nas apresentações doutrinárias, I believe will lead millions of Seventh-day Adventists to eternal destruction. eu acredito que guiará milhões de adventistas do sétimo dia à destruição. What a carnage for the eternal kingdom. Que carnificina para o reino eterno. I pray, dear brethren and sisters, that you will recognize Eu oro, irmãos e irmãs, para que vocês reconheçam that no error is benign. que nenhum erro é de pouca consequência. Eve started with one sin, Eva começou com um pecado. and all of us here are sitting here with the same nature that Eve inherited when she committed that one sin. E todos nós fazemos parte dessa mesma natureza que Eva herdou quando cometeu um pecado. But thank God we can have the mind of Christ tonight. Mas graças a Deus que nós podemos ter a mente de Cristo nesta noite. Pray for it. Que possamos orar por isso. Every day pray for it. Todos os dias orem por isso. That God will keep us true to the words of Scripture. Que Deus possa nos manter leais às palavras das Escrituras. And to the lifestyle that God has given to His faithful souls. E ao estilo de vida que Deus deu para suas almas fiéis. I pray that we'll meet each other in the eternal kingdom. Eu oro para que possamos nos encontrar no reino eterno. God bless you all to that end. Que Deus possa abençoar a todos para esse fim.